Oi, galera! Na entrevista de hoje, iremos abordar um assunto muito importante: a consciência negra. No Brasil, o Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, um líder do Quilombo dos Palmares que simboliza a resistência contra a escravidão. Esse dia busca promover uma reflexão sobre o legado da escravidão e o impacto da discriminação na vida da população negra ao longo dos séculos. Boa tarde a todos. Eu me chamo Felipe Pereira Monteiro, eu tenho 31 anos, sou natural de Caxias do Sul, né? Criado no bairro Planalto e filho de pais artesãos. Eu hoje me declaro uma pessoa negra de pele não retinta. Né? Há um tempo atrás eu me autodeclarava uma pessoa parda, mas o pardo nada mais é do que a mistura dos escravos com os indígenas. Sendo assim, então, essencialmente, todo pardo é negro, assim como todo pardo também é indígena. A minha trajetória começa no próprio bairro Planalto, ali, ajudando meus pais, né, na empresa de artesanato. A nossa família, ela sempre foi muito unida, né, e existem três pilares fundamentais, eu acho, na nossa família, né, que a gente foi criado, que é o trabalho, a educação e a solidariedade, né. Trabalho, porque o trabalho dignifica o homem, o trabalho gera condições de vida, né? Ele é essencial para que a gente possa contribuir para a sociedade. A educação, porque a educação liberta, né? Mais do que te proporcionar uma vida melhor, ela te dá condições de ter pensamento crítico, de tu conseguir questionar as situações do dia a dia, e a solidariedade, né? Porque nós somos um povo que o ser humano nasceu para viver em grupo. E para se viver em grupo é essencial que se tenha solidariedade uns com os outros. Eu estudei sempre escola pública, né? Eu iniciei meus estudos na escola Giuseppe Garibaldi, depois eu estudei do primeiro ao segundo ano no ETEX e finalizei o terceiro ano na escola Melvin Jones. Depois disso eu fiz o Senai, né? Fiz técnico em autotrônica, né? Técnico automotivo. E por fim, né? Eu prestei o Enem, estudei, tirei uma boa nota e consegui entrar na faculdade através do ProUni, né? Que é o programa do governo federal que paga, né, a universidade, sem o qual eu dificilmente conseguiria ter pago a Universidade de Engenharia, visto que é uma das mais caras do que existe hoje. Essa segunda pergunta ela é bem importante e bem interessante, né? Quando a gente é mais jovem, a gente ainda não tem todo o conhecimento da vida e das situações e muitas vezes a gente não entende muito bem por que as pessoas nos tratam diferente, né? Eu desde muito jovem, muito criança, né? Desde o momento que eu entrei na escola, eu sempre tive apelidos, né? Apelido o preto, o pretinho, o encardido, sei lá, sempre alguma coisa relacionada à cor da pele, né? Por mais que eu não seja um negro retinto, né? Eu tenho uma pele bem escura comparado à população da cidade de Caxias, né? Então, eu sempre tive esses tipos de apelido. Mas e eu passei por algumas situações que na época eu também não identificava isso como sendo racismo. Para mim era, sei lá, só uma situação que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Quando eu era bem jovem, né, uma vez com o meu primo, a gente foi até o centro da cidade, né, na Praça Dante, e a gente estava procurando o shopping Prata Vieira, né, porque a gente queria ir no shopping. E ele também era bem jovem, só que ele era branco e eu era preto, né? E aí tinha uma policial, a gente foi perguntar para ela, né, onde ficava o shopping. E ela me olhou de cima a baixo e em vez de me passar a informação, ela me questionou se eu tinha drogas. Eu nem entendi direito a pergunta, eu fiquei pensando por que eu teria drogas, né? Eu tinha, sei lá, 7 anos. Então,
Eu fiquei confuso assim, mas tá, ok. Um pouco mais velho também, eu entrei numa loja para comprar um tênis, né? Eu já estava trabalhando, já era estagiário. Eu pedi para a moça me mostrar os tênis, e aí eu olhei para um modelo que eu achava legal, pedi aquele modelo, ela olhou e falou assim: não, mas tu não vai ter dinheiro para comprar esse tênis. E eu fiquei pensando também, tipo, como ela pode saber se eu tenho ou não tenho dinheiro para isso? E isso aconteceu, sei lá, inúmeras vezes, né, no nosso dia a dia, situações como essa, maiores ou menores, e a gente às vezes não identifica isso como sendo racismo. Só depois, né, quando a gente já tem um entendimento da vida, que a gente consegue entender as nuances de cada tom de voz, de cada piadinha, e que a gente entende, né, o tamanho do preconceito que está dentro da nossa sociedade. Por vezes até a gente, né, mesmo sendo pardo ou negro, a gente também acaba propagando o preconceito, até inconscientemente. Né? Então é uma coisa difícil, né? É uma coisa que está estruturada na nossa sociedade e que a gente tem que ir aos poucos, né? Desconstruindo esse pensamento, né? Através justamente do Dia da Consciência Negra, de trabalhos como esse que vocês estão fazendo, né? E de ter cada vez mais representatividade, né? Para que a gente possa quebrar esse ciclo e um dia a gente não ter mais que falar disso. Eu acho que o Dia da Consciência Negra, né, ele é importante por uma questão de representatividade e de visibilidade. Né? O povo negro é muito pouco visto em cargos de alto escalão na sociedade, né? Em cargos que são, digamos assim, valorizados. Né? Nós temos poucos negros que são médicos, nós temos poucos professores negros, nós temos poucos apresentadores de televisão negros, e isso faz parte da estrutura racista da nossa sociedade. E isso dificulta muito que, que os jovens negros lá da periferia consigam se enxergar nesses lugares. E se eles não se enxergam nesses lugares, eles acham que não é possível estar nesses lugares. Então a consciência negra, o Dia da Consciência Negra, eu acho que vem também para botar luz nesse assunto, né? Para mostrar e que, que tem que ter orgulho, sim, que é uma cultura muito rica, né? Que quase tudo o que a gente tem na nossa cultura tem origem na cultura que veio da África através da escravidão, que tudo o que a gente tem de construção no nosso país também é fruto da escravidão, né? O povo negro quem construiu. Então, essa data ela é um passo, né? Um passo para a gente melhorar a representatividade e a visibilidade do povo negro. Eu acho que tem inúmeras pessoas que lutaram contra o racismo, contra o preconceito, contra a escravidão. Pode citar algumas, né, que me vêm à cabeça, o próprio Zumbi dos Palmares, a escravidão, que fugiram e que criaram uma própria sociedade entre eles. Mais recentemente a gente tem o Malcolm X, dos Estados Unidos, né, que organizou a população negra para combater a violência policial. A gente tem os Panteras Negras, que era o partido só de pessoas negras, que foi fundado nos Estados Unidos também para combater essa questão do racismo. E assim como eles, a gente tem até hoje o movimento negro, né, lutando por isso. Então, de tempos em tempos, a gente tem grandes personalidades que, que têm essa discussão, né, que representam essas bandeiras e que nos ajudam, né, a cada vez mais ter consciência, entender a importância de se lutar pelos nossos direitos e de buscar condições melhores de vida. Né? O racismo, ele, infelizmente, né, ele está incrustado na nossa sociedade.
Por isso que a gente diz que ele é um problema estrutural. Ele não se reduz apenas à injúria racial. O racismo está quando a gente tem a maioria da população mais pobre e da favela sendo negra, quando a gente tem a imensa maioria das pessoas presas no país são negras, as pessoas que recebem menor salário são pessoas negras, as pessoas que sofrem violência policial são negras. Então, o racismo ele é muito maior do que, do que apenas uma injúria racial. Ele está incrustado na nossa sociedade. E sendo assim, a gente acaba tendo pouca representatividade nos lugares e nos espaços de mídia, né? E isso reforça o sentimento do jovem negro que nasce na periferia de que tudo que as pessoas falam é verdade, né? De que por ele ser negro ele tem menos chance, não tem tanta inteligência, ele vai ter que ser qualquer profissão que não exija estudo, porque ele não vai ter condições de estudar. E se ele não se enxerga em lugares de poder, em lugares de representatividade, isso acaba entrando na cabeça e reforçando a ideia de que, de fato, a gente é menos do que os outros, né? E a partir do momento em que você tem pessoas negras na frente de um jornal de televisão, que você vai se consultar e o seu médico é negro, você está na sala de aula e o seu professor é negro, você começa a se ver nesses lugares, né? Você diz, espera aí, se ele conseguiu, eu consigo também. E isso vai criando um sentimento de otimismo que reflete na vida das pessoas, né? Então, é um passo que tem que se dar. Não é o único, mas é um passo importante a representatividade nos espaços de mídia e nos espaços de poder. Dito que para a gente vencer não só o racismo, mas como todas as formas de preconceito que existem na nossa sociedade, nós precisamos de políticas afirmativas no combate aos preconceitos. Então, a gente não basta só processar, multar ou prender quem comete uma injúria racial, que é o que hoje a gente tem, né? Nós precisamos de políticas afirmativas, nós precisamos de crédito para que as pessoas tenham acesso à educação, à cultura, a melhores condições de vida. Né? Nós precisamos de uma melhor distribuição de renda do nosso país, né? Para que a população mais carente, né, consiga ter acesso a todas essas condições de vida que são, na verdade, condições de vida digna, né, que todo mundo deveria ter acesso. E tendo acesso a isso, tendo acesso à educação, tendo acesso a uma casa, tendo acesso à cultura, ao lazer, a gente consegue quebrar essa estrutura da sociedade que hoje privilegia uma classe específica da população, né? A partir do momento que você tem acesso à cultura, que você tem acesso ao lazer, que você tem acesso à educação, tem acesso a uma boa casa, você também vai conseguir acessar lugares que antes você não acessava, você vai conseguir ter profissões que antes não eram possíveis. E, e como toda estrutura, né, é difícil de se mexer nisso, né? Cada vez que se tenta quebrar uma dessas barreiras, vem a classe dominante, a classe que tem os privilégios, e ela, digamos assim, que ela combate essas ideias, né? Mas a gente precisa seguir lutando, né? Seguir se organizando e buscando pelos nossos direitos. Acredito que o caminho seja esse, para que futuramente a gente não precise mais estar discutindo esse tipo de assunto, né? Que a gente possa olhar mais com um olhar de, de orgulho mesmo, né? Das pessoas que lutaram, do que a gente tenha que olhar com um olhar de que a gente ainda precisa avançar muito nessas pautas. Tem
tem que deixar que a gente tem que acreditar, né? Acreditar em si mesmo, saber e ter a consciência de que sim, a nossa sociedade é uma sociedade racista, que ela sim vai dar prioridade para quem tem a pele branca, para quem tem privilégios, mas que mesmo assim a gente não pode desistir, que a gente tem que lutar, que a gente tem que estudar, que a gente tem que ter objetivo, né? E buscar sempre estar junto das pessoas que a gente gosta, das pessoas que nos tratam com respeito e nunca aceitar de forma alguma nenhuma atitude que nos diminua por conta da nossa cor. A gente tem que estar unidos e com esperança de que no futuro a gente vai ter um mundo melhor.